compartilhar como eu cheguei a pesar 100 quilos e como que foi a minha virada de chave para mim começar a emagrecer. Eu perdi até o momento mais de 20 quilos, estou pesando 78 quilos. Então, se você tá interessado nesse assunto, quer perder peso, pega o seu cafezinho aí e bora bater um papo. Oi, eu sou a Poli Cruz e eu resolvi fazer esse vídeo porque eu tô querendo fazer mais vídeos assim, mais simples, onde a gente simplesmente senta, toma um cafezinho sem açúcar e bate um papo pra gente refletir, né, sobre emagrecer, sobre a gente que tá acima do peso. No meu caso, eu cheguei a pesar 100 quilos e o mais interessante é que eu tava parando aqui pra refletir, pra me entender como que eu cheguei nessa situação, porque eu revisitando aqui os meus pensamentos, eu percebi que eu até às vezes olhava no espelho, não era uma coisa muito assim comum, porque tem vídeo aqui no canal, tá aqui na descrição, aonde eu falo que eu abandonei por muito tempo o autocuidado, então praticamente eu não olhava pro espelho, mas os poucos momentos que eu olhava pro espelho, eu não me enxergava como eu estava, gorda, com 100 quilos. Eu sabia que eu estava acima do peso, mas eu não tinha aquela noção. Nossa, já tô chegando nos 3 dígitos e eu preciso fazer alguma coisa. Eu não tinha essa noção. Eu não sei que eu tava com algum... eu não sei se isso é comum com todo mundo que tá acima do peso, que demora a perceber que está engordando demais. Ou no meu caso, por exemplo, eu sabia, como eu falei, eu sabia que eu estava gorda, mas eu não tinha noção que eu estava tão gorda. Não sei se isso é uma coisa que aconteceu só comigo ou é uma coisa comum. Deixa aqui nos comentários pra gente bater esse papo e trocar essa ideia. E eu penso que foi isso que me atrapalhou e me fez chegar aos 100 quilos. Eu demorei a entender que eu podia engordar muito, porque até então, fazia uns anos que eu estava acima do peso, mas eu ficava ali na média dos 70, 80 quilos, que já era bem alto pro meu tamanho. Minha altura é 1,54, então eu não sou uma pessoa alta e 80 quilos já é um peso alto pra mim, mas eu ficava ali, então eu não dava muita importância, até que eu larguei de mão, parei de ficar controlando isso, de ficar pesando pra ver, porque até então mesmo, toda dieta que eu começava, eu abandonava em uma semana, 2 semanas, não passava nem 30 dias fazendo a dieta, e quando eu conseguia ter resultados, teve uma dieta que eu tomei aí um chá. Foi uma receita que eu peguei na internet e eu consegui perder 12 quilos. Só que depois de 30 dias eu abandonei, parei de tomar o chá. Eu continuei me alimentando mal, porque até então eu tomei o chá, dei uma segurada na boca, diminui um pouco o que eu tava comendo, mas eu não fiz uma mudança alimentar. Esse chá podia tomar só por 30 dias, parei de tomar o chá, deslanchei de comer qualquer coisa, engordei tudo de novo. Então, como eu não tava dando muita bola pra isso, eu praticamente deixei a balança lá pegando poeira e eu fui engordando. Mas eu tô falando aqui porque eu tô até aqui com um roteiro, mas eu não vou seguir muito ele assim, vou tentar falar mais assim, como uma conversa mesmo. Mas voltando lá atrás, que é importante também você fazer essa reflexão, voltar no tempo, vamos dizer assim, e entender como que você chegou nessa situação para você realmente conseguir perder peso, conseguir mudar a sua história, como eu tô mudando a minha história, apesar de algumas dificuldades que eu vou trazer nos próximos vídeos. Eu tô pensando em chamar esse quadro que eu tô fazendo de relatando. Não sei se esse é um bom nome, mas por enquanto vai ficar esse nome mesmo. Mas vamos lá. Voltando lá atrás, eu fui uma criança. Se eu achar uma foto minha aqui, eu coloco bebezinha, que eu tenho pouquíssimo, acho que eu tenho 2 fotos só enquanto eu era bebezinha. Eu era um bebê gordo, mas dificilmente um bebê não é gordo, né? Mas eu era um bebê muito gordinho. Tem aqui algumas fotinhos minhas, eu não sei mais ou menos a idade, mas tem uma minha aqui um pouquinho maior. Pode ver que eu sou uma criança, eu fui uma criancinha gorda mesmo, assim, acima do peso, mas é aquilo, né? Todo mundo vê uma criança gordinha, fofinha, não vê aquilo como uma problemática. Todo mundo acha bonitinho uma criança bochechuda. Tô mentindo? Eu acho lindo, apesar de
disso ser um problema, porque a obesidade começa ali na infância. Passando essa minha fase de criança, cheguei na adolescência, por incrível que pareça, eu fui uma adolescente magra. Eu pesava 55 quilos, então eu era muito magra. Tinha calça que eu usava 36, eu lembro, e tinha calça na minha adolescência que eu usava 38. Dificilmente eu usava 40. Então eu lembro que eu não tinha barriga, eu era sequinha. Passei a minha adolescência magra, ali com 55 quilos, fui chegando ali aos 20 anos, eu acho que até ganhei um pezinho ali com 60 quilos, mas sempre magra. E aí que eu tenho o meu primeiro entendimento, que muitas vezes foi o que não me fez perceber, porque eu engordei ao longo dos anos da minha vida. Eu já vi relatos na internet de pessoas que engordaram assim, em um ano engordaram muito, 2 anos, ou engordaram ali muito em poucos meses. No meu caso, para mim chegar até hoje, eu já tô com 39 anos, chegar a 100 quilos, eu demorei ali muitos e muitos anos, e eu tive aí algumas coisas que, a meu ver, fazendo aqui uma reflexão, ajudaram eu a ganhar peso. Por exemplo, o primeiro fator que eu penso é que eu sempre fui uma pessoa que eu não aprendi sobre alimentação saudável. Na escola até tinha aí um projetinho ou outro que falava sobre alimentação saudável, mas é aquilo, as escolas não falam sobre o assunto, mas não falam da importância desse assunto. Então eu percebo que tem assuntos que precisavam ser mais dada a importância, ser ali o foco, porque aquilo vai mudar a vida daquela criança, daquele adolescente, vai ser importante para ele, mas a escola acaba não focando muito isso. E também lá atrás, muito tempo lá atrás, não era muito falado isso, né? Ir na academia, comer saudável, vida fitness, pelo menos na minha realidade, eu não via muito sobre esse assunto. Então na escola lá tinha o assunto alimentação saudável, mas nunca falava os motivos que eram problemas de saúde, engordar, que você podia aí ter outros problemas de saúde que iam atrapalhar você no futuro. Só falava que você tinha que comer saudável, que ia ser bom pra você. Então, praticamente eu deletei isso da minha mente. E outra coisa, pelo menos acontece muito comigo, não sei se isso acontece com você, diferentemente de hoje, que eu vejo que até quando os pais vão ter ali o filho e passa com um bom profissional, desde bebezinho, o médico vai ensinando os pais a darem ali uma alimentação correta para a criança, evitando muitas coisas. Eu tenho aí uma priminha pequenininha que eu acho super interessante, que a mãe dela leva ela na médica, agora não me lembro qual é a especialização da médica, e a médica vai introduzindo aos poucos alimento nessa criança para que ela vá acostumando a comer saudável, a comer de tudo. Até agora, por exemplo, não foi apresentado chocolate, açúcar para essa criança. Olha que coisa legal. Na nossa infância, pelo menos na minha realidade, não era falado essas coisas. Inclusive, eu fui uma criança que comi muito chocolate, consumia muito açúcar, tomava chocolatado. Eu comia muito errado. Isso atrapalha muito também, né? Você se manter saudável. Eu não era uma pessoa que comia muito legume, verdura. Máximo aí um alface, um tomate. Fruta no máximo aí às vezes uma banana ou uma maçã. Então eu, na minha vida, vamos dizer, desde criança, não fui ensinada a comer direito, porque quando a gente aprende desde pequenininho, que é o caso dessa minha priminha, a comer direito, eu penso que você vai levar isso pra sua vida inteira, não é mesmo? Porque você tá aprendendo o jeito certo. Mas lá no nosso tempo, na nossa época, não tinha tanto acesso às informações aqui na palma da mão com o celular como existe hoje. Nossos pais, até mesmo a escola, que dependia somente dos livros, não tinha aí muito acesso às informações, e a nossa cabeça hoje em dia mudou muito, né, por conta ter acesso aí a várias e várias informações. Às vezes a gente fica aí até doido com tanta informação, não sabendo para onde ir, para onde correr. Mas eu tô falando demais aqui. Até agora eu fiz
nossa, acho quase 10 minutos de vídeo só nisso. Ah, meu Deus, vamos lá. E você resgatar isso, passar por uma reeducação alimentar para mudar a forma que você come, se alimenta, para mim é um desafio, porque você vai ter que mudar muitas coisas que você praticamente já faz automático, não é mesmo? Então é difícil. Quem já aprende lá atrás direito, faz direito a vida inteira. A gente que aprendeu errado, que é o meu caso, eu aprendi a me alimentar da forma errada e mais pela gostosura do que pensar na nutrição dos alimentos. Eu estou aprendendo a comer direito, passando aí pelo processo de reeducação alimentar. Então eu preciso praticamente reprogramar a minha mentalidade para me parar com os hábitos ruins de alimentação ruim, para mim poder começar a me alimentar da forma correta. E nesse processo a gente tem, pelo menos eu tenho, muitas recaídas. Quando eu cheguei lá pelos meus 20 e poucos anos, do nada eu comecei a ter alergia a alguns medicamentos, mais de um inclusive, medicamentos que eu tomei no decorrer da minha vida, e do nada meu corpo falou: não vai tomar mais não vai tomar mais esse medicamento, que eu não tô mais afim. Eu comecei a ter crises gravíssimas, alérgicas, que quando eu tomei esse medicamento eu fui parar no hospital toda vermelha. Eu tive sorte, o médico fala isso, lá nos meus 20 e poucos anos, que inchou o meu pé, ficou enorme, inchou o meu pé e não a minha garganta, mas eu ficava vermelha inteirinha e toda vez que me dava esse problema eu tinha que correr pro hospital. Outra coisa que essa alergia, hoje eu tenho consciência disso, que também era uma alergia, tem um nome, mas eu não lembro agora, é uma alergia por estresse. Quando eu ficava muito estressada, me dava alergia e eu tinha que ir pro hospital. E por que eu tô falando isso, tô trazendo esse tema aqui? Porque eu chegava no hospital, como que é tratado? Com corticoides. E corticoide incha, retém líquido. E o médico, pelo menos o médico que eu fiz aí vários e vários anos tratamento, hoje não me dá mais aquelas crises horríveis. É claro que eu não tomo aqueles medicamentos e nunca mais me deu isso de eu ficar estressada, nervosa e me dar, sabe, alergia, porque eu fiz tratamento por muitos e muitos anos. O médico falou que corticoide engorda. Inclusive, quando eu fui começar lá nos meus 20 e poucos anos a fazer o tratamento, o médico falou: você vai engordar. Pensando ali que foi ali que eu comecei a ganhar mesmo muito peso. Aí eu lembro que eu engordei, mas ainda, sabe, eu era aquela fofinha. Ainda não era aquela pessoa que você olha, gorda mesmo. Eu era ali fofinha. Foi passando o tempo, comecei a fazer faculdade, eu fiz pedagogia, me especializei em atendimento para crianças com deficiência. Foi passando o tempo, antes, isso eu não tinha nem 30 anos, tá? Foi passando o tempo, virei professora, e aí que eu acho que é o terceiro ponto que me fez aí, contribuiu para que eu ficasse gorda. Falo gorda mesmo, porque eu acho que um dos primeiros pontos que a gente tem que aceitar é que a gente tá gorda. Não é fofinha, não é cheinha, acima do peso, a gente está gorda. E a gente precisa aceitar pra gente conseguir mudar. E uma coisa que é muito negativa em relação a você dar aula é que praticamente você não tem hora de almoço. Você tem aí em torno de 20, 30 minutos pra você almoçar. Principalmente quando você dobra. Se você trabalha um período em uma escola, outro período, você faz o quê? Você perde a sua hora de almoço no percurso para você chegar na outra escola. É muito assim, muito pouco tempo para me alimentar, e eu acho que nesses anos de professora, a minha alimentação, que já era ruim, ficou péssima, porque eu praticamente passava com lanche, bolacha recheada. Ai, eu derrubando meu café aqui. Eu passava com bolacha recheada, pão com alguma coisa dentro, e não era ovo, tá? Nem frango, que é importante você comer proteína em todas as refeições. Tem vídeo no canal sobre isso, tá aqui na descrição e no cards. Então, eu só passava com lanche, com bolacha, com biscoito maizena, bolo recheado que eu levava de casa. Eu só passava com coisas fáceis de comer. Só que em vez de eu ir para uma fruta, por exemplo, que também é uma coisa fácil de comer, eu ia para uma coisa gostosa. Por quê? Porque paladar prejudicado. Pensava na gostosura e não na nutrição. Eu me alimentava muito mal e eu consumia, era praticamente viciada em açúcar. Eu falo isso em outro vídeo, ou melhor, em 2 vídeos aqui do canal, tá aqui na descrição e no cards para você ver esse processo de açúcar, para você assistir.
Eu preferia comer uma coisa rapidinha ali e voltar a trabalhar. Outra coisa também, eu tomava muito aquele suco de pozinho. Nossa, aquele suco de caixinha, doce. Nossa, é muito pão. E não que comer pão é negativo, mas eu comia muito pão. Eu comia 4 pães por dia, porque eu ia lá na hora do lanche, comia pão, comia bolacha, comia não sei o que. Na hora do cafezinho, que era 10 minutos. Depois, na hora do almoço, que era 20 minutos, comia ali mais um monte de coisa que não era saudável, que engordava. E essa alimentação ruim, penso que ajudou a engordar e prejudicou demais a minha saúde, porque o meu estômago ficou um lixo. Tudo que eu comia caía mal. Começou a me dar muita enxaqueca. Até hoje eu tenho enxaqueca. Inclusive, semana passada eu tava com muita enxaqueca. Queria já ter postado esse vídeo, mas eu nem consegui gravar porque eu tava muito ruim com enxaqueca. E quando eu tô com enxaqueca, a minha semana para, que eu não consigo fazer nada. Mas aqui, vou tentar resumir um pouco mais agora, porque eu tô falando demais. Mas bora lá. Esse é mais um ponto. O meu trabalho contribuiu para que eu comesse mal, porque eu fiz péssimas escolhas alimentares. Como eu falei, eu podia ter optado por uma fruta, por um lanche natural, algo que eu podia fazer em casa, levar para o trabalho e ficava tudo bem eu comer, mas não, eu fazia as piores escolhas por esse pouco tempo que eu tinha para comer. Outra coisa também, além de eu ter a alergia, deixa eu ver se eu vou falar isso mais para frente. Vou falar agora que eu esqueci de anotar. Deixa eu ver, eu comecei um processo de emagrecimento no final de 2023 e do nada começou a me dar muita enxaqueca. Eu até tinha dores de cabeça antes, mas era muito de vez em quando e eu comecei a ter dores horríveis, mas horríveis de ficar... Eu cheguei a ficar mais de 10 dias, mas quase 10 dias com enxaqueca. Na época eu não sabia que era enxaqueca, mas uma dor, eu não sei nem como que eu aguentava, mas doía muito. Doía aqui, essa região todinha aqui, sabe, aqui na lateral. Eu não conseguia nem abrir os olhos, eu não sei nem como que eu aguentava trabalhar com tanta dor, porque eu ia no médico, tomava o medicamento, passava naquele dia, no outro dia voltava e eu não entendi o porquê. Foi quando eu comecei a atrelar isso ao meu ganho de peso. O que eu comecei a fazer? Eu comecei a fazer testes, a introduzir alguns alimentos e retirar para ver se eu ficava com dor de cabeça. E nesses testes, nessa época eu tava tomando muito leite. Eu sempre tomei leite, mas nunca fui aquela pessoa que tomava muito, mas nessa época eu tava tomando muito café com leite, porque eu não sou muito chegada a café, mas eu gostava muito de café com leite e, claro, muito açúcar. E foi quando eu comecei a perceber que o leite me dava as dores de cabeça. E parei de consumir tudo que tem leite e vamos dizer que a minha dor de cabeça melhorou aí 70%. Hoje eu até sinto enxaqueca, mas não forte como naquela época. Larguei o leite de lado, me ajudou muito a melhorar essa dor de cabeça. Mas continuando aqui, vou até aqui já falar para você se inscrever nesse canal, deixar aí o seu like pra gente não se perder mais nesse vídeo. Então se inscreve, hein? Eu era uma pessoa sedentária. Eu brinco em vários vídeos aqui que o meu treino era levantar e abaixar, apertar o botão do controle remoto da televisão, porque eu era muito sedentária. E esse sedentarismo eu acho que piorou muito depois que eu cheguei a 100 quilos. Por quê? Quando eu tava com 100 quilos eu tinha muitas limitações e interessante que eu não percebia. Eu percebo isso agora, refletindo mesmo, parando pra pensar. Eu lembro que quando eu era adolescente, andar de ônibus era um luxo. Não tinha carro, isso, gente, há muito tempo atrás. Hoje eu tenho praticamente 40 anos. Pra mim, pelo menos na minha realidade, era luxo, não dava pra andar sempre. Só que o meu bairro aqui é 25, 30 minutos indo devagar, andando devagar, sabe? Até a cidade. Então dá pra ir tranquilo, que é uma coisa que eu resgatei agora. Logo, logo eu quero fazer vídeo mostrando as minhas caminhadas. Que eu resgatei agora, que eu voltei a fazer, é ir e voltar da cidade a pé, sem pegar ônibus. Então eu fazia muito isso na minha adolescência. Eu saía, ia na cidade resolver alguma coisa, eu ia a pé e voltava a pé. Eu fazia muito isso na minha adolescência, então eu andava bastante. Só que daí, agora que eu tô mais senhora, uma jovem senhora, eu tava com 100 quilos, ou um pouco mais, como eu falei, eu demorei pra me pesar e perceber o peso que estava. Eu tava com muitas limitações e andar era uma coisa delas. Eu andar 5 minutos pra mim, nossa, parecia 3 horas, porque eu não conseguia, era muito cansativo andar. Coisas básicas
agachas como que eu tô fazendo aqui agora, cruzar as pernas, eu não conseguia fazer. Tudo era um suplício. Ser gorda tava me limitando demais a muitas coisas e prejudicando a minha saúde. E uma coisa que eu mudei bastante hoje em dia é, hoje eu faço meu treino em casa, faço minha musculação, faço minhas caminhadas. Eu tenho aqui esteira, bicicleta. A esteira eu ganhei de uma tia, a bicicleta minha mãe conseguiu comprar por R$ 200. Vou mostrar a fotinho aqui pra você. Aparece aqui em alguns vlogs, tem vlog aqui no canal, tá aqui na descrição para você assistir. Eu faço meu treino praticamente todos os dias. Atualmente eu tô vacilando bastante, mas é outra conversa. Mas eu faço hoje atividades físicas e como é bom, como eu me sinto bem depois que eu termino de praticar o meu treino. Vem aqui. Ai, pronto. Prazer, bombom, o chato que só mia o dia inteiro. Ai, não tem o que fazer, só come mia. Então, eu saí do sedentarismo, uma coisa que me ajudou bastante a perder peso. E outra coisa que eu percebo que me atrapalhou muito é que eu tinha muita preguiça de cozinhar. Eu sempre preferia fazer algo fácil na cozinha que demorava aí 10 minutinhos, como por exemplo macarrão, fritar alguma coisa, ou comer nuggets, cozinhar salsicha, ou linguiça na air fry, sabe, coisas fáceis que eu não precisava ficar muito tempo na cozinha, porque eu não tava afim de ficar na cozinha. E hoje eu mudei bastante isso. Eu vou lá, faço minha comida direitinho pra mim poder comer, me alimentar da forma correta. E foi outro ponto que eu penso que ajudou muito na minha alimentação, foi eu realmente ir lá, puxar as mangas e começar a cozinhar pra mim mesmo, pra mim poder me alimentar melhor. Outra coisa, você vai parar de miar? Eu solto, você voltar a miar, eu te pego no colo de novo. Outra coisa foi, deixa eu olhar aqui, eu penso que por um longo tempo eu estava adormecida. Meio que eu deixo o bombom de novo. Para, bombom. Meio que eu descontei as minhas emoções, muitas vezes dificuldades que eu estava passando no momento, problemas que eu estava passando no momento. Eu deixei e eu descontei, ou melhor, eu descontei isso na comida. Então praticamente teve uma época que eu comia muito, comia McDonald's, eu comia muito doce, eu comia bolo. Nossa, foi a pior fase da minha alimentação, porque qualquer coisa que acontecia, eu lembro de uma época, qualquer coisa ruim que acontecia no trabalho, eu passava no McDonald's. Eu saía do trabalho e ia no McDonald's comer um combo lá de batata, hambúrguer e refrigerante. Então foi outra contribuição que atrapalhou e muito e me fez engordar demais. Foi porque eu acho que é um dos principais pontos da gente, de nós que engordamos, é que a gente desconta as nossas emoções, a gente engole nossas emoções através da comida. E isso é o principal ponto que a gente precisa trabalhar. Eu no momento tô trabalhando isso sozinha, estou conseguindo, mas eu recomendo que caso você não consiga fazer isso sozinha, que é o meu caso até o momento, passe com um profissional, com um psicólogo, para você conseguir passar por cima disso e não descontar os seus problemas emocionais na comida, porque isso vai te ajudar e muito a você a se alimentar melhor e não comer excessivamente. Estou aqui no dia seguinte porque acredita que acabou o espaço da câmera, eu resolvi pegar e gravar no outro dia, hein? Então bora pro próximo tópico. Eu não sei se vai ficar desconecto? Eu não sei que vai ficar meio quebrado o vídeo, porque eu não olhei a última coisa que eu falei no take anterior, mas vai dar tudo certo. Bora lá. Começar dietas, fazer diversas dietas malucas e desistir no meio do caminho. Eu penso que elas mais atrapalharam do que me ajudaram. Inclusive tem alguns vídeos aqui no canal onde eu falo para você evitar fazer dietas malucas e por quê. Tá aqui e na descrição. Eu fiz todas as dietas possíveis. Eu vou falar bem rapidinho porque já tem vídeo aqui no canal que eu falo sobre isso. Eu fiz a dieta do ovo, eu fiz a dieta do chá, foi essa que eu perdi 12 quilos e depois de 30 dias eu engordei muito mais. Eu fiz a dieta da sopa. E muitas outras agora que eu nem me recordo mais, mas eu fiz. Fiz aquelas do shake, sabe? Aqueles shakes que vende em farmácia que você compra e também não deu certo. Eu fiz vários aí
Em alguns momentos eu obtive resultado, como eu falei. Essa do chá eu perdi 12 quilos. Outras eu não aguentei fazer nem uma semana ou um pouco mais de 15 dias. Eu acabava abandonando e voltando, pior do que nunca, para os meus antigos hábitos. E é sobre isso que eu quero falar. Hábitos. O que são hábitos? Hábitos é algo que praticamente você faz quase todos os dias, é uma rotina. Você faz de olhos fechados porque é algo que você faz e está acostumado. Ficou meio confuso, mas é isso. Eu penso que dessa vez o que fez diferença para mim foi isso. Duas coisas. Eu mudar a minha mentalidade e construir novos hábitos da minha vida. Tudo isso que eu falei anteriormente pode ser considerado um novo hábito de coisas que eu não fazia e agora eu faço, insisto fazer porque o nosso corpinho é incrível, a nossa mente é poderosa, eles vivem puxando, pelo menos acontece comigo, eu me sinto o tempo todo puxada para voltar a ser o meu antigo eu, então eu acabo cometendo alguns deslizes e eu tenho que ficar me policiando para mim, me manter nesses novos hábitos para que eles se transformem aí em rotina e eu faça aí diariamente sem sofrer. Essa foi uma grande diferença que me fez, eu acho, conseguir ter hoje um maior resultado e mesmo com muitas dificuldades, porque não é fácil emagrecer, continuar e não desistir, porque eu tô nessa saga desde, acho que final de 2023, penso eu, agora não me recordo muito, mas eu não tô afim de desistir, eu quero chegar na minha meta de 60 quilos, mesmo que demore muitos e muitos anos, eu tô emagrecendo aos pouquinhos agora, tá cada vez parece mais difícil, meu corpo tá brigando comigo por não querendo emagrecer, me fazendo querer que eu fique ali, que eu volte pro meu antigo eu e é terrível isso, é terrível. É isso que faz a diferença, emagrecer não é só você fazer o seu treino, comer direitinho, ficar ali focado por um tempo, é uma mudança para a vida inteira, você precisa mudar a sua mentalidade, construir, como eu falei, novos hábitos para que você não volte a fazer tudo que te engordava antes, porque, pelo menos comigo, eu tinha péssimos hábitos e esses péssimos hábitos me ajudaram a chegar aos 100 quilos. Então, fica aí essa dica para você, trabalhe aí, fortaleça a sua mente e construa novos hábitos positivos que vão te ajudar a emagrecer. E quais são eles? Mudar sua alimentação, praticar atividades físicas, beber mais água. Se você é uma pessoa que nem eu, que é procrastinadora, mudar isso também, que eu tô trabalhando para mudar isso. É uma pessoa que desiste com facilidade, trabalhar isso na sua mente também. Não é só emagrecer. Emagrecer começa aqui na sua mente. O corpo obedece o que a mente acredita. Então você tem que ficar ali, ó. Pelo menos eu tô nessa luta. Eu tava nessa rotina, eu falo que meio no automático, que a gente nem percebe muito o que tá fazendo, porque fica ali focado em outras coisas que muitas vezes não são importantes pra gente. Acha que aquilo é importante, mas não é, porque a gente acaba se esquecendo da gente mesmo e parando de se cuidar. E eu não me lembro muito bem, mas eu lembro que eu tava com a minha saúde ferrada, indo ao hospital toda semana. Vou falar bem rapidinho, porque eu já falei em vários vídeos, já contei essa história. Então eu tava com muitos problemas de saúde, com muitas limitações, como eu falei, para andar. Se eu andava, sentia falta de ar, muito mal-estar e assim por diante. Um dia eu cheguei em casa e eu me olhei no espelho e eu acho que dessa vez, sabe quando você realmente se olha no espelho, parece que você se enxerga do jeito que você é. É como se eu visse o meu verdadeiro eu e eu resolvi pesar, porque eu olhei e falei, nossa, eu tô muito gorda. E eu nunca tinha parado pra pensar nisso, mas nesse dia alguma chave virou na minha cabeça e eu falei, eu vou pesar. Só que eu não imaginava que eu tava com 100 quilos. Quando eu pesei, eu fiquei, nossa, falei, nem sei como eu fiquei. Eu sei que só pensava, eu tô com 100 quilos. Como assim? Eu nunca cheguei a pesar tanto. E isso passou um filme na minha cabeça. Hoje eu tô com 100 quilos. E se eu chegar a 110? Se eu chegar a 120, 30, 150, 200 quilos? Como que vai ser? Sabe quando passou esse filme na minha cabeça? E eu, na mesma hora, falei, não vai dar. O jeito tá, não vai dar. Eu vou ter que me esforçar, dar o meu jeito e perder peso. E no início, eu não tinha grana para pagar nutricionista. Então, como eu não tinha essa grana,
e até tinha convênio na época, só que o meu convênio eu acho que tinha uma ou duas nutricionistas, tinha pouquíssimos. Eu fui em todos e todos, sabe quando você não gosta muito, parece que não deu certo? Pra ter noção, uma nutricionista pegou uma dieta da gaveta. Ela não, eu não pesei, ela não mediu minha gordura, ela não fez nada, simplesmente pegou uma dieta da gaveta, pelo que eu vi lá, ela deve usar aquela dieta para todo mundo e deu na minha mão. Agora o outro praticamente queria cortar tudo e eu já tava com essa consciência que eu não queria fazer uma dieta onde eu era restritiva, sabe? Que eu não poder comer nada, que eu já tinha vindo desse histórico, que eu sabia que não ia dar certo. Então eu desisti, porque não ia dar para me pagar no particular fora do meu convênio, e eu fiz o quê? Comecei a pesquisar para me entender como que funcionava o emagrecimento. Por que tem pessoas que conseguem emagrecer? Por que tem pessoas que conseguem se manter magra e outras engordam só de espirrar, só de falar, só tá bebendo água e tá engordando. E eu fui começando a estudar, me encantei pelo assunto e eu comecei ali dentro do que eu tava estudando, pesquisando, eu comecei a aplicar algumas técnicas como jejum intermitente, déficit calórico, entender sobre calorias, entender sobre tipos de alimento, carboidrato, proteína, gordura, entender ali os grupos de alimentos, o que são alimentos mais calóricos, os que são menos calóricos. Então, eu comecei a aplicar o que eu estava aprendendo. No início eu não tive nenhum resultado. Fiquei ali nos primeiros 20 dias, sem perder uma grama. Mas depois que eu peguei o ritmo, isso no final de 2023, tá? Eu perdi 13 quilos em 30 dias. Tem vídeo aqui no canal que eu falo sobre, tá aqui e na descrição. Eu perdi 13 quilos e quando eu me olhei no espelho, nossa, já dá uma diferença enorme. Já tinha roupas que eram super apertadas em mim, já tava um pouco mais soltinha. Isso dá uma alegria enorme e dá aquele gás pra você não querer parar. Daí passou 45 dias, eu perdi, eu acho que mais 2 ou 3 quilos. Eu sei que eu tinha perdido 15 quilos, também tem vídeo aqui no canal sobre isso, tá aqui na descrição e aqui no cards pra você ver. E foi quando eu resolvi começar a fazer treino, tava sem grana pra fazer academia e eu também não tava afim de ir na academia. Sei lá, eu não tava afim. Até hoje ainda não tô afim. Eu comecei a fazer o quê? Eu tinha só esteira aqui em casa. Então eu fazia a esteira, não tinha pensado em fazer musculação em casa, porque até então eu nem tinha noção que era importante isso. Mas eu fazia esteira e caminhada. Esteira e caminhada. Eu comecei fazendo, eu acho que 5 ou 10 minutos. E eu fui aumentando de 5 minutos? Eu acho que eu comecei com 10 minutos, depois fui aumentando 10 minutos a cada semana. Hoje eu faço até 1 hora, um pouquinho mais de 1 hora. Ainda ando bem rápido, não consigo correr ainda. Quem sabe é uma meta mais pra frente. Mas é uma coisa que eu me surpreendi, que das outras vezes eu nunca pensava em fazer atividades físicas junto com uma boa alimentação saudável para perder peso. E eu comecei a fazer caminhada, como até hoje eu faço caminhada sozinha, que era outra coisa que eu não faria. Isso me ajudou bastante a encarar esse novo desafio, encarar o novo e de uma forma diferente, sem depender de outra pessoa, e sim fazer sozinha mesmo, começar essa saga de emagrecimento sozinha, que é uma coisa que a gente acaba não fazendo, né? Quando a gente pensa em emagrecer, você sempre vou chamar minha amiga pra ir fazer caminhada comigo, pra fazer academia comigo, vou trocar informações com a minha amiga pra gente começar a fazer uma dieta junto. A gente acaba fazendo isso, se a outra pessoa desiste, você desiste também. E não, dessa vez eu falei, vou fazer sozinha, só eu e Deus. Pelo menos até outubro de 2024 tava funcionando, até que eu tive uma recaída braba e meio que eu larguei de mão. Eu não desisti completamente, mas meio que eu larguei de mão, sabe, esse foco do emagrecimento. Tem vídeo no canal sobre recaídas, tá aqui na descrição pra você. E eu tô tendo muitas recaídas e eu acabei engordando 8 quilos. Não sai do vídeo, porque eu fiquei super chateada com isso, eu pensei em largar a mão, desistir, mas quando eu comecei a subir na balança, a me olhar no espelho e ver que eu tava engordando tudo de novo, inclusive ontem eu tava olhando o vídeo do que eu já tinha gravado desse vídeo aqui, e eu tô com um rosto enorme, até prendi o cabelo pra ver se o rosto
afino um pouquinho mais no vídeo. E eu tô me sentindo muito mal com isso. Eu pensei, eu não vou desistir, vou emagrecer apesar dessa recaída. E eu tô aqui pra falar pra você que tá tudo bem, pelo menos agora, depois de muita reflexão, eu sei disso, que tá tudo bem você ter recaídas no nosso processo de emagrecimento, porque como eu falei, é algo muito sozinha. Pelo menos eu me sinto muito sozinha nesse processo de emagrecimento e por isso que eu abri esse canal pra poder falar sobre esse assunto. Porque normalmente em volta, pelo menos em volta de mim, não tem ninguém fazendo dieta, não tem ninguém que gosta de falar desse assunto. Eu precisava falar sobre esse assunto e eu resolvi abrir esse canal para isso. Mas eu vou batalhar para voltar a perder esses quilos e chegar à minha meta de 60 quilos. O importante que eu tenho aqui para mim agora é recomeçar quantas vezes for. Eu tô recomeçando desde outubro. Tem vezes que eu fico aí 1, 2 semanas fazendo tudo direitinho, daí dá do nada, eu largo de mão. Daí depois eu volto, faço de novo. Tem vezes que dura 3 dias, 2 dias, 2 semanas, 1 mês. Perco um pouco, começo a perder peso e acabo desistindo. Mas emagrecer não é sobre motivação, aquele gás que eu tinha no início. E sim, emagrecer é algo que está relacionado a ter consistência e ter ali uma rotina definida, porque emagrecer é chato. Você tem que fazer tudo igualzinho todos os dias. Você tem que treinar todos os dias, comer saudável todos os dias, beber água todos os dias e muitas outras coisinhas que você tem que fazer todos os dias e é chato demais. Mas tem que ser feito para emagrecer. Eu vou me esforçar, vou mostrar todo esse processo aqui para você, dessa mudança, que eu falo que até um novo propósito de vida, que eu quero mudar muitos aspectos da minha vida, porque nesse processo de emagrecimento eu percebo que eu sou uma nova pessoa e muitas coisas que eu gostava antes, eu não gosto mais, muitas coisas que eu não gostava, agora eu gosto, e eu aprendi muitas coisas novas que eu quero trazer para minha vida, que vão fazer diferença na minha vida. É sobre isso esse canal. Eu vou mostrar essa minha jornada de mudança de vida. E o primeiro passo é vencer a balança e emagrecer. Então é essa mensagem que eu quero deixar para você. Apesar das dificuldades, das recaídas, de você muitas vezes hoje tá muito acima do peso, tá bem gorda e parece que tudo que você faz, você engorda em vez de emagrecer, ou seu peso estacionou, você não perde 1 grama. Persista, não desista, porque eu sei, estou passando por isso agora, como eu falei, é chato demais. Eu tenho engordado 8 quilos, eu tava com 71 quilos, de 71 eu fui pra 78. Eu engordei na verdade 7 quilos, 7, 8 quilos, não foi nem 9 quilos, menos mal. Não é fácil, mas vai valer a pena quando você conseguir chegar lá. E quando você chegar lá, você vê o que vai fazer, né? Como que você vai continuar aí a construir novos sonhos. Eu quero ter ali 60 quilos sem ter aí o corpo, sabe, molinho assim. Eu quero tá legal pra mim mesma, não pra outras pessoas. Não é sobre motivação, é sobre consistência pra você emagrecer. Fica aqui essa mensagem pra você. Eu vou deixar aqui do lado alguns vídeos pra você continuar comigo. Então até a próxima. Tchau!